Bom, pessoal, estamos de volta agora para falar da área territorial dos Estados Unidos, que com a anexação do Alasca passou a ter 9 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. O Alasca sozinho tem 1 milhão e 700 mil. Sem o Alasca, os Estados Unidos seriam menores do que o Brasil, tá? O que, obviamente, não deixa de ser um território enorme. Seria um território de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Mas só uma constatação, não fosse essa anexação do Alasca, o Brasil seria um território maior do que o dos Estados Unidos. Tá? A população total é de mais de 330 milhões de pessoas, também uma população bem maior do que a nossa, e o PIB está girando em torno aí de 20 trilhões de dólares, sem dúvida nenhuma o maior do mundo, em termos de país. A única maneira de superar o PIB dos Estados Unidos é se nós pegarmos a União Europeia como um todo. A União Europeia hoje está batendo um PIB aí de mais ou menos 24 trilhões de dólares, mas são 20 e tantos países, né? No caso, os Estados Unidos, um só, maior potência econômica, fácil aí, com sobras ainda no mundo. Para o ano que vem, esse PIB deve cair, na verdade, para esse ano, né, 2020, por conta da pandemia, que é o que deve acontecer, na verdade, no mundo inteiro. E por último aqui, o IDH estadunidense, que não é tão bom assim, é um IDH muito alto, mas poderia ser melhor, não está nem entre os 10 primeiros. Isso acontece muito em função da desigualdade, tá? A desigualdade não entra na contagem aqui do IDH, mas ela acaba se refletindo na educação, na saúde, então isso acaba jogando o IDH para baixo, tá certo? Bom, vamos aos parceiros econômicos dos Estados Unidos. O maior deles é a União Europeia, responde aí por 18,7% do comércio, né, que os Estados Unidos fazem. O segundo maior é o Canadá e o terceiro maior é o México. Tá? Muito em função de duas coisas aí. Primeiro, a proximidade geográfica, é óbvio, né? Os Estados Unidos fazem fronteira exatamente com esses dois países, o Canadá ao norte e o México ao sul, mas isso só não é suficiente. Na verdade, há um acordo comercial que começou como NAFTA lá em 1994 e hoje já avançou, mudou de nome, a gente vai mostrar ele daqui a pouco e falar dos detalhes. E esse acordo que permite a livre circulação comercial, a livre circulação de mercadorias entre Canadá, México e Estados Unidos, é que acaba contribuindo para esse percentual aqui muito alto. O Canadá tem uma relação muito mais saudável com os Estados Unidos, né, do que o México. O Canadá conseguiu se transformar em um grande fornecedor de matéria-prima, recursos minerais, enquanto que o México acabou se transformando em um fornecedor de mão de obra, né, na verdade, né, mão de obra ilegal muitas vezes. Então, o México conseguiu aproveitar o desenvolvimento estadunidense para se desenvolver junto, tá? Enquanto que o México não, né? O México acabou, né, patinando aí no subdesenvolvimento e é um país subdesenvolvido até hoje. O quarto maior parceiro comercial é a China, tá? Um número que vem em queda exatamente por conta da postura do governo do Donald Trump, né? A postura atual do governo estadunidense, que declarou uma espécie de guerra comercial contra a China, então vem aumentando as tarifas, vem aumentando o protecionismo, vem aumentando aí as dificuldades, as restrições com relação a essa parceria comercial com a China. Donald Trump ele vê a China muito mais como inimiga do que como aliada. Inclusive, durante a campanha dele, ele prometeu trazer as fábricas das empresas estadunidenses que estão na China de volta para os Estados Unidos. Ele ganhou com isso o voto de boa parte da classe operária tradicional. Então, esse número aqui tudo vai depender das eleições estadunidenses também, né? Caso Donald Trump seja reeleito, esses números aqui tendem a cair, por conta da postura que o governo atual tem em relação ao comércio com a China. E por último aqui, a gente tem o Japão, que é o quinto maior parceiro, a terceira maior economia do mundo, né? O quinto maior parceiro dos Estados Unidos. Bom, as exportações estadunidenses superam aí 1,6 trilhões de dólares, enquanto que as importações batem 2,4 trilhões de dólares. Percebam que
as importações superam as exportações, o que gera uma balança comercial desfavorável. Bom, isso não é um problema muito sério, sobretudo nos dias atuais, por conta da natureza da economia financeira, né? O dinheiro circula mesmo pelo mundo, em paraísos fiscais, enfim. E outra coisa, o número de importações é muito grande nos Estados Unidos, exatamente porque boa parte das unidades produtivas, ou seja, das fábricas, das próprias empresas estadunidenses, não estão nos Estados Unidos. Estão no México, estão no Sudeste Asiático, estão na própria China. Então, apesar do desenvolvimento acontecer dentro dos Estados Unidos, que é a parte mais importante, a parte que tem mais valor, a produção acontece fora. Então, deixa eu dar um exemplo clássico aqui. O cidadão estadunidense comprou um iPhone. O iPhone é desenvolvido pela Apple, na Califórnia, no Vale do Silício, mas ele é produzido na China. Então, eu acabei de comprar um produto desenvolvido nos Estados Unidos, só que feito na China. Então, de alguma maneira, eu estou mandando dinheiro para uma empresa estadunidense, que é a Apple, tá certo? A maior parte do dinheiro na compra do iPhone vai para a Apple, e esse iPhone, o aparelho em si, ele é feito na China. Tá certo? Lá na China ele gera emprego, lá na China ele ajuda a pagar o salário do empregado, tá certo? E nos Estados Unidos, a sede da empresa, a sede da Apple fica aqui, é ela quem desenvolve esses aparelhos, é ela quem desenvolve essa tecnologia, assim como todas as outras empresas, né? A Microsoft, assim como as indústrias automobilísticas, enfim. E o desenvolvimento, esse dinheiro, boa parte desse dinheiro do iPhone que eu estou comprando, vai para o desenvolvimento de novas tecnologias e, obviamente, para o lucro da empresa. Tá certo? Então, por conta da natureza aí dessa organização produtiva, tá? Hoje, atual, né? Com as fábricas emigrando para os países onde há um menor custo de produção. Tá certo? E essa natureza também da economia financeira, em que o dinheiro circula com muita facilidade, isso aqui, né, que nos primórdios do capitalismo poderia se transformar num grande problema, tá? Hoje não é uma questão tão grave assim para a economia dos Estados Unidos. Tá certo? Bom, vamos falar dos cinturões industriais, vamos falar da distribuição, tá, da economia estadunidense, a distribuição espacial da economia estadunidense. Bom, primeiro eu acho importante dizer que a indústria responde hoje por 22% do PIB do país, tá? O que é um número significativo, mesmo com toda a fuga das empresas para outros países, né? É, eu sempre esqueço esse mais ou menos aqui e ele quase sempre fica perdido. Vocês viram que ele surgiu agora meio do nada. A manufatura, fazendo aí um detalhamento de onde vem esse PIB industrial. A manufatura responde por 17%, a construção civil, a indústria da construção civil por 4%, a mineração, a indústria da mineração responde por 1%, né? Desculpa, esbarrei aqui. E isso vai compor aí a participação da indústria estadunidense no PIB. Essa parte que vocês estão vendo é a parte tradicional de distribuição da indústria estadunidense, onde inclusive vai acontecer a chamada Segunda Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX, e que a partir principalmente da década de 1970 começou a perder fábricas. É a região que hoje vai ficar conhecida como Cinturão do Ferrugem, exatamente porque abriga a fábricas tradicionais que fecharam, né, ficaram lá só os cemitérios, só a sucata, né, boa parte dessas. Aqui há várias cidades que eram essencialmente industriais, tradicionais, tá, estão passando por um profundo processo de reestruturação. Tá? Muitas delas sofreram bastante, entraram em decadência por conta dessa fuga de indústrias. É o caso de Detroit, que já foi a capital mundial do automóvel, a sede de uma fábrica da Ford que tinha mais de 100 mil funcionários. Mas, como toda a configuração da indústria no mundo está mudando, essas cidades tradicionais industriais vêm passando por uma profunda reestruturação e boa parte da mão de obra hoje trabalha no setor terciário, certo? Então, isso aqui é a região tradicional de industrialização dos Estados Unidos, que foi a responsável pela segunda revolução industrial na segunda metade do século XIX.
tá? Mas que hoje é mais conhecido como Cinturão do Ferrugem. As indústrias de alta tecnologia ficam aqui, no Vale do Silício, no entorno de São Francisco e Los Angeles, e essa região aqui, tá, que está marcada de vermelho, tá, que é o chamado Sun Belt, tá, como está aqui na legenda, vai abrigar exatamente o que a gente vai chamar de novas áreas industriais dos Estados Unidos. Essas áreas com mais desenvolvimento tecnológico e uma fortíssima indústria petrolífera aqui mais ao sul, tá, que tem como uma grande base Houston, no Texas. Tudo bem? Vamos dar mais uma paradinha aí para a gente falar dos cinturões agrícolas no próximo vídeo.